Olá, eu sou a Nick Sakamoto e esse é o programa Charme que está começando agora. No programa de hoje nós vamos receber o médico psiquiatra Dr. Ricardo Zimmer, que vai falar sobre a saúde mental nos tempos de pandemia. Dr. Ricardo, seja muito bem-vindo ao programa e à TV Galega. Grato da oportunidade. É uma grande oportunidade para a gente poder falar com um especialista na área sobre saúde mental, né? O órgão mundial de saúde, todo mundo comenta que a saúde mental da população se agravou muito devido à pandemia, doutor. Qual é a tua experiência clínica com os teus pacientes e como você vê esse quadro? Então, se eu quiser deixar alguém ansioso, estressado, deprimido, o que eu iria orientar ele? Fique em casa. Ele diz assim, não saia, não se exercite, deixe de se distrair e foque somente em problemas. O que acontece? Agora que as coisas já estão começando a se organizar, aquele achatamento da curva que se fala, qual é a consequência disso? Justamente é o desenvolvimento dessas situações de estresse, Nick. Então, o que nós vamos ter? Uma epidemia de piora de quadros de ansiedade e depressão, principalmente. Porque as pessoas estão com a incerteza se elas vão ficar com saúde, se adoecendo. Sintomas de gripe atualmente podem causar a morte. Até antes de tudo isso era tranquilo, a gente ficar gripado ia passar. Mas agora, se eu começo a ter uma dor de cabeça, se eu começo a ter qualquer outro sintoma, eu tenho ouvido os pacientes falando que isso já pode ser um anúncio do Covid. Até uma dor de cabeça as pessoas têm medo, né, doutor? Antes era um tumor, agora pode Sim. ser. E essa incerteza, essa ideia da ameaça, faz com que as pessoas fiquem mais estressadas e elas não têm como se distrair. Elas ficam mais focadas no problema, então isso acaba fomentando, piorando a situação atual. E quanto mais foca no problema, mais ele cresce, né? Então, o foco da minha atenção é que vai ser o fermento para essa questão crescer. Quanto mais eu dou atenção a algo, mais aquilo fica importante para mim e mais intensamente eu percebo. Então, quando, por exemplo, assim, se eu tento não pensar em algo, eu estou pensando naquilo. E essa tentativa de não pensar, é dar atenção, faz com que o problema aumente. Pelo que eu posso perceber, então, as duas principais doenças desencadeadas pelo que nós estamos vivendo seria a depressão e a ansiedade. O medo, eu posso chamar o medo de uma certa ansiedade também, né? Ou seriam três: medo, ansiedade e depressão, né? É um contínuo. Eu fico estressado, né? O que é o estresse? O estresse é uma resposta normal do meu organismo para tentar me preparar para lidar com o problema. Esse problema, se ele não é solucionado, se o estresse continua, ele acaba virando um quadro já de ansiedade, que a gente pode chamar da ansiedade generalizada, que são as preocupações crônicas. A ansiedade crônica entra em falência, ela me cansa, e com isso eu começo a deprimir. O que é a ansiedade, então, propriamente? Já seria uma terceira fase a depressão. Né? Isso, né? A depressão tem predominantemente dois sintomas, né, que são a tristeza e o desânimo. Não necessariamente a tristeza, mas o desânimo. A pessoa começa a ficar apática, não acha graça nas coisas, né? Ela já não vai estar dormindo bem, ela já vai estar com uma alteração da energia, na gratificação das coisas, a autoestima começa a diminuir, ela começa a ficar mais sensível, né, ao escrutínio dos outros, à avaliação dos outros, a ideia de mundo começa a ficar mais negativa de si próprio. Isso já está mais para depressão. Antes disso, né, nós vamos ter os quadros de ansiedade. A ansiedade, propriamente, você vai ter uma percepção de estar ameaçado. Pode ser do vírus, pode ser da incerteza econômica. Pode ser, então, alguma coisa está ameaçando a minha integridade, física ou moral. Né? Os quadros de ansiedade, eles têm essa interpretação, a pessoa se sente ameaçada. Só que geralmente eles são muito crônicos, né? Só fica assim quem tem uma tendência usualmente genética. Isso que eu ia te perguntar. Tá? Mas se, por exemplo, a grande parte das pessoas, se elas começam a não se exercitar, né? Se elas começam a focar muito em problemas, né? Não se distraírem com algumas coisas, isso acaba favorecendo, elas vão piorando. Né? Tanto que existem alguns pacientes que eu tenho que dizer para eles assim, olha, ou você começa a se exercitar regularmente,
ou você fica assim ad infinito, porque no teu caso você precisa, como para cuidar da saúde bucal, é escovar os dentes, para ficar bem da cabeça é se exercitar. Olha só. É tão importante quanto. Sim. Recomendando isso, né? Da importância do exercício físico. Porque né? não existe separação entre o cérebro e o corpo, ou Sim. mente e corpo. Tudo é um contínuo. Eu tenho que ter um corpo bom, bem assim, com condicionamento bom, para conseguir ter a melhor resposta da minha máquina cerebral. Doutor, e quando é que a gente sabe qual é o momento ideal para procurar ajuda médica? Como diagnosticar, como saber a diferença entre uma tristeza que pode ser passageira, né, de uma depressão? Qual é o momento? Então, a tristeza, você fica triste, mas isso não interfere no que você está fazendo do dia a dia. Tua rotina permanece a mesma. Você dá conta. E a percepção subjetiva, Nick, de sofrimento. Eu pergunto para os pacientes assim, de 0 a 10, que nota você dá ao sofrimento? 0, nada, 10 é o pior que você teve. Tá. Eles me dizem assim, doutor, eu estou com 6 ou 7, né, 9, 10, às vezes 11 de sofrimento, ok. Mas quando a nota subjetiva que a pessoa dá, por exemplo, é de um 3 ou 4, é sinal que com psicoterapia, com alguma mudança do estilo de vida já está ok, já consegue mudar. Já tem um estímulo e já consegue mudar. Isso, então não há um corte, entende? Aqui é problema, aqui não é problema. Não, é um contínuo. Eu não consigo dizer, isso é subjetivo. Só parte ser problema se a pessoa começa a interpretar como tal. Os quadros de ansiedade e depressão. Qual que é o problema? Que a maior parte das pessoas, e quem vai estar nos ouvindo vai identificar muitos conhecidos assim. A pessoa está ruim e com essa piora do funcionamento, baixa a crítica. E ela não nota que ela não está funcionando bem. Ela não percebe. Ela não percebe. Então, Entendi. Todos os dias, de manhã e de tarde, eu tenho no consultório alguém que chega assim, doutor, eu não sei porque eu vim aqui, mas a minha esposa marcou para mim, meu marido marcou para mim, porque é normal, Nick, conforme eu vou ficando doente, eu vou baixando o meu senso crítico e não vou me percebendo. Entendi. Né? A pessoa tem os rompantes de raiva, tem o quadro de ansiedade, está funcionando mal. Mas ela não percebe. Isso oscila e ela nega. Porque o próprio fato de não estar funcionando adequadamente, o mecanismo de se proteger é negar. Né? Então, aquela coisa assim, quando a gente se depara com uma situação muito assustadora, o que ocorre? Isso não está acontecendo. É a primeira reação, né, É a doutor? primeira reação, é o nível mais básico. E com tudo isso que nós estamos vivendo agora, o ser humano está tendo uma grande oportunidade de se desenvolver. Só que ninguém quer isso, porque esse desenvolvimento, se ele não vem pelo amor, pelo próprio aprimoramento, ele vai vir com a dor. E dá trabalho, né? Dá trabalho. Quanto mais resistência você tiver, mais você quer que as coisas sejam do teu jeito, mais resistência você produz e mais trabalho você tem. Por isso aquela frase até chula, aceita que dói menos. É verdade. A dor diminui quando você aceita, né? A angústia ela diminui quando você relaxa o corpo e aceita. Você se salva de um afogamento se você relaxa. Você vai acabar boiando. Então tem horas que quando você não tem mais nada para fazer, o que você deve fazer justamente é relaxar e deixar passar. Nesse pequeno intervalo, nessa nossa pequena conversa, já tem 2 dicas bem legais, que é o não focar no problema, praticar exercício físico, né, que seria mais alguma orientação, doutor? Assim, lembra que vai passar. Construa fé e esperança. É passageiro. Não tem bondade que dure para sempre e não tem coisa ruim que também vai durar para sempre. E isso acalenta, né? Sim. Porque realmente a gente não pode dizer, não pode ter certeza de nada, só da transitoriedade mesmo, né? Exato. Então, e se as coisas estão assim, o que eu posso tirar de proveito? A aceitação, não uma aceitação passiva, no sentido dolosa, de ser também conivente. Mas a aceitação, ok, existe isso? Sim, existe. Perfeito, ok. Eu aceito que existe, tá, ok. O que eu posso fazer em relação a isso? O que eu posso aproveitar dessa situação? Né? Então, se está em casa, o que você pode fazer para lidar com isso?
transforma o problema numa oportunidade de crescimento. Para descobrir novos talentos, né? E Novas habilidades, né, doutor? E como a gente brincava antes de começar o programa, né? Se você está sozinho e você não está feliz, é sinal que você não é uma boa companhia. E faça as pazes consigo mesmo, né? Comece a ver os teus pontos fortes. Se não tem nenhum, ok, te desenvolva. Né? Use do que você tem para o crescimento. E também não ter vergonha ou receio de procurar ajuda médica, né? Como você falou, muitas vezes quem marca a consulta é esposa, os familiares, Sim. né? E nunca é difícil partir da própria pessoa essa iniciativa, né? Isso, é muito comum a gente não ter essa a pessoa não entender que ela está podendo ser ajudada. Isso. E assim, aceitar que depressão é uma doença, né? E que ela pode ser tratada, ela deve, né, ser tratada. Que a gente tem medicamentos muito bons hoje, né? E tem outras alternativas também, né, doutor? Sim, nós temos hoje, veja, para quadros de estresse, ansiedade e depressão, só não melhora quem não faz o tratamento. Procura ajuda, quem né? não procura ajuda, porque nós temos remédio, tem abordagens de terapia que são muito boas, mudanças do estilo de vida. Né? O que as pessoas precisam é entender que aquilo que as faz sofrer é, na verdade, um chamado de atenção para alguma mudança do estilo de vida. Do estilo de se enxergar e enxergar o mundo. Mas aí o que precisa? Precisa se comprometer com a mudança. E essa mudança é justamente inserir no dia a dia o autocuidado. Assim como a pessoa toma banho, escova os dentes, ela precisa aprender práticas de relaxamento e também de atividade física. Isso é imprescindível para quem tem problemas de ansiedade e depressão. Que técnicas de relaxamento que você Mindfulness, indica, doutor? atenção plena. Tem gente que meditação, você indica? Meditação, às vezes yoga. Eu sugiro que vão fazer yoga também, acho que é muito legal. Eu também acho. Tem gente que consegue meditar correndo, né? Caminhando, né? Escutando uma música. E depois que você está fazendo o básico, você procura alguma coisa no sentido assim, propósito de vida. Né? Dá o valor para aquele instante que você está fazendo. Está alinhado com isso. Baita conversa, doutor. Muito obrigada. Agradeço muito a tua participação aqui no programa. Tenho certeza que foi muito proveitosa para todos os nossos telespectadores. E te convido a voltar mais vezes também para a gente continuar esse assunto. E com certeza estarei aqui, grato da oportunidade. Bom, a gente vai para um pequeno intervalinho comercial e a gente volta no segundo bloco.